Ok, na aula anterior eu mostrei as edições básicas do objeto, que seriam mover, rotacionar e escalar o objeto. Agora nós vamos entender como nós podemos alterar a forma do objeto, editando um mesh, a malha do objeto. Para isso, nós vamos para um subnível de edição, que é o Edit Mode, que você pode acessar clicando aqui, Edit Mode, ou a tecla de atalho Tab, que vai chavear do modo Edit Mode para o modo Objeto. Perceba que a geometria do objeto, a superfície, que nós chamamos de topologia, é constituída por um conjunto de polígonos que dão a forma da tua geometria. Esses polígonos, eles podem ser polígonos de 3 lados, como este aqui, de 4 lados, ou mais de 4 lados, acima de 5 lados. Então aqui vem uma definição importante. Nós temos polígonos na nossa topologia de 3 lados, 4 lados e mais de 5 lados. Os polígonos que têm mais de 5 lados serão chamados de n-gons. E agora uma informação importante também. Sempre evite usar triângulos ou n-gons, porque são polígonos que vão dificultar bastante quando você tiver que deformar a malha, renderizar ou criar uma subdivisão. Eles são muito problemáticos. Então, procura-se evitá-los ao máximo. Então agora no modo de Edit Mode, você vai ter liberdade de alterar a forma, a geometria do teu objeto. Deixa eu substituir este objeto por um objeto mais simples, para ficar mais fácil você entender o que eu estou falando. E eu vou adicionar agora um mesh, que é o cubo. É mais fácil nós entendermos. A tecla Tab, vamos para o Edit Mode, e aqui nós vamos entender como é feita essa subdivisão. A geometria é construída usando 3 elementos básicos. Os vértices, vou pegar aqui esses 4 vértices e for no Move, eu posso movê-los. Eu posso rotacioná-los. Eu posso escalá-los. Então aqui eu estou mudando a forma através de uma edição de vértices. Eu posso editar um ou mais vértices ao mesmo tempo e chegar na forma desejada. Ok? Então eu posso mover no eixo, exatamente como a gente fazia com o objeto todo, só que aqui a gente só vai mover os vértices selecionados. Eu posso também fazer isso com as edges, que são as arestas, tá? Que definem o formato da minha geometria. E aí eu posso também movê-las em eixos e movê-las livremente no espaço também. Então eu vou alterando a minha forma conforme a minha necessidade. E aqui eu também posso fazer com um polígono ou mais polígonos. Eu posso fazer as alterações que eu desejo. Posso mexer um polígono ou vários polígonos ao mesmo tempo. Depende do que eu quero fazer com ele. Então aqui as 3 alterações básicas também podem ser feitas aqui, mas aqui a gente vai além, a gente pode fazer mais coisas. Então aqui que nós temos mais poder de transformação da nossa geometria. Eu vou mostrar algumas possibilidades, certamente quando nós formos fazer alguns exercícios, nós vamos aplicar as outras, mas só para você ter uma noção do poderio que você tem em mãos, tá? Eu vou editar aqui o polígono, então eu vou aqui no módulo de polígonos. Selecionei aqui a opção de edição de polígonos ou faces, tá? Vou clicar aqui. Então eu selecionei esse polígono aqui de cima e vou fazer alguma alteração. Aqui eu tenho a minha lista de alterações, tá? Meu menu está um pouco pequeno, mas aqui eu tenho todas as listas aí. Ok? Então eu vou mostrar algumas para vocês. Aqui eu tenho uma que é uma mudança clássica, que é a extrusão.
Então, quando você vem aqui, ó, extrudar, você vou clicar aqui e aqui aparece esse ícone de mais, que eu vou adicionar uma área que não existe a minha geometria. Então, eu vou clicar aqui e arrastar, ó, e eu estou extrudando. Então, eu acabei de adicionar essa geometria aqui, essa parte da minha geometria foi adicionada agora, ela não existia. Então, eu adicionei a partir da extrusão da geometria. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Existem várias outras opções. Toda vez que nós encontrarmos aqui a opção com esta pequena seta, quer dizer que nós temos outras modalidades de extrusão. Nós podemos estudar a geometria de outras formas, de outras maneiras. Então, por exemplo, eu vou fazer essa extrusão aqui, ó, usando mais de uma face. Então, eu tenho duas faces selecionadas. Se eu clicar aqui, ó, eu extrudo essas duas faces, ó. Só que aí você achou, mas ficou estranho, ficou repuxado. Então, toda edição, você vai encontrar aqui do lado esquerdo, tá, algumas opções que você pode melhorar e ajustar essa extrusão. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui, ó, no Off Even, ele vai fazer uma extrusão certinha, ó. Ok? Então, a gente tem várias possibilidades. A gente vai precisar de dar a medida correta. Aqui a distância que eu puxei, aqui foi no visual. A primeira que eu fiz foi visualmente. Deixa eu fazer de novo, ó. Eu puxei aqui no visual, mas eu posso entrar com os valores aqui, ó. Eu posso ter valores mais precisos. Eu posso trabalhar com alguma precisão, se assim eu desejar. E aqui eu tenho as configurações. Então, cada situação, nós vamos ter as opções aqui para nos auxiliar, tá bom? Muito bem, então essa aqui é uma das extrusões, né? Mostrei duas. Extrusão é uma coisa que nós vamos fazer o tempo inteiro na nossa geometria. Aqui, então, por exemplo, eu fiz a extrusão das duas faces juntas. Aqui eu posso fazer em separado, individualmente. Então, eu posso clicar aqui e separadamente fazer a extrusão e também das opções aqui, no caso não precisa estar perpendicular, e aqui a distância que eu desejo fazer na minha extrusão. Ok? Então, aqui é a extrusão. Vamos pegar mais um aqui para você entender mais um pouco. Aqui eu tenho uma outra forma de trabalhar a face, tá? Das minhas faces, que é eu inserir faces. Então, por exemplo, aqui eu preciso inserir faces. Então, esse comando aqui é o Insert Face. Ele não tem outra opção, é uma única opção. Ok? Então, vou clicar aqui e aí eu vou puxar aqui, ó, empurrar ele vai adicionar essas faces ao redor da minha geometria. E aqui já abriu as opções. A distância dele, tá, que eu quero fazer. E aqui ele te dá a opção também de você dar uma altura, tá, que é a profundidade que você pode dar. Então, aqui, se eu puxar para a direita, eu aumento a profundidade, para a esquerda eu abaixo. Então aqui eu tenho como fazer a alteração da profundidade. Vou deixar 0 mesmo, tá? Ou não, deixar somente assim, tá bom? E aí você tem as várias variantes aqui, que conforme nós vamos trabalhando, nós vamos percebendo, nós vamos descobrindo essas variantes aqui para nós trabalharmos, tá bom? Ok? Aqui eu tenho o bevel, muito semelhante a esse, ele vai fazer a extrusão também, só que ele vai fazer de uma forma diferente, aqui já vai fazer com uma altura. E aqui eu tenho as informações para trabalhar ele, para fazer os ajustes dele. Se eu fazer de vértices, fazer de edges, então várias modalidades. Offset, aqui eu dou as medidas, ó, essa medida. Eu posso fazer mais segmentos para dar a sensação de borda arredondada. Então eu posso aumentar aqui, ó, quantidade de divisões. E eu tenho aqui várias possibilidades, que depende do que você vai fazer, você vai escolhendo aqui qual tipo de bevel que você vai fazer. Pode fazer bevel direto, sem isso tem mais possibilidades. Então ele é mais, digamos que ele é um aperfeiçoamento do extrude. Ele tem muito mais opções aqui para você trabalhar, tá bom? Muito bem. E aí, como a gente trabalha com modelagem de superfície, nós vamos editando, já deu para perceber que nós criamos faces que não existiam, nós criamos uma forma a partir de um cubo, nós estamos alterando. E às vezes vai ser necessário a gente fazer algumas divisões e subdivisões. Então nós temos essa opção aqui, ó,
E a gente vem, aqui é uma divisão exata, aqui eu faço uma divisão no meio, aqui uma outra, e aí eu tenho as divisões. Ó. Eu criei essas divisões que não existiam. Para quê? Para me facilitar a minha edição. Por exemplo, eu não mexi no vértice, então eu posso pegar o vértice aqui, eu vou mover o vértice, fazer movimentar o vértice. Então eu posso pegar aqui, então eu fiz uma divisão para poder manipular os vértices. Posso pegar um ou mais vértices com a tecla Shift, você seleciona e você puxa, fazendo a forma conforme você deseja. Você pode pegar dois vértices aqui, trazer para baixo, você pode escalar, fazer a distância entre eles diminuir, aumentar. Então, aí, tá vendo? Eu estou dando a forma que eu quero para a geometria usando as edições aqui. No caso aqui eu peguei o vértice para você ver que eu não tinha usado ainda. Também posso mexer nas edges. Então aqui as arestas. Eu posso pegar a aresta também. E eu também posso mover a aresta. Eu posso extrudar a aresta. Eu estudei a face, né? Foi fácil. Será que eu posso extrudar uma aresta? Vamos ver aqui, vamos ver o extrude. Eu posso pegar e extrudar essa aresta. Certo? Aqui eu vou, cada vez que eu clico e arrasto, eu faço uma extrusão. Na verdade, eu estou criando as arestas aqui, ó. Ok? Dei dois cliques aqui sem querer. Então você vai percebendo que você tem as ferramentas aqui de edição. Tá? Conforme nós vamos fazendo os nossos exercícios, nós vamos trabalhando com algumas ferramentas de edição aqui. Esse modelo já está bem bagunçado. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu voltar para o modo objeto, Tab X, vou apagar esse objeto. Vou adicionar novamente um cubo aqui. Tab, vou no modo de edição. Um pouquinho mais aqui. Então eu mostrei aqui que tem divisão. Aqui eu tenho a divisão também, que eu fiz aqui, ó, o Loop Cut, que é um corte em looping, né? Vamos de novo, ó. Eu posso cortar aqui, e aqui ele automaticamente faz bem no meio, ó, tá vendo? Ele fez exatamente no meio da minha geometria, do meu objeto aqui. Eu posso fazer mais de um aqui, ó, fazer dois. Ele faz a divisão certinha, dá para ver, ó, exatamente, simetricamente, ele faz a divisão. Eu posso fazer as adições aqui, ele simetricamente vai fazer para mim as adições aqui. Deixa eu fazer com um só. Aqui só para você entender, tá bom? Então aqui eu fiz o cut, adicionando uma divisão aqui. Eu tenho aqui no cut essa offset cut, que é assim, a partir do momento que eu tenho um looping, um cut aqui, que é essa volta toda aqui, ó, em edge, vou selecionar aqui, eu quero selecionar a volta toda, eu seguro o Alt botão da esquerda do mouse, eu selecionei a volta toda, fiz o looping, ó. Okay, vou repetir, ó, selecionei um, Alt, botão da esquerda, eu selecionei a volta toda. Ok? E aí, com essa ferramenta aqui, ó, eu faço um offset, tá? Dessa área aqui. Então, eu clico e puxo, ó. Eu faço uma cópia com uma distância determinada. Vou fazer uma cópia aqui, ó. Tá feito. Eu acho que eu dei dois cliques sem querer. E eu acho que eu criei um polígono a mais aqui, ó, sem querer, tá? Dei dois cliques, é bem sensível o comando. Vou fazer de novo, ó. Aqui, ó, venho, clico e arrasto, solto, clico aqui na seleção e clico fora. Aí sim, eu fiz só um, não fiz mais de um não, tá? Então a gente vai testar aqui, mover. Aqui tá certo, tá? Então, mas são detalhes que você vai, conforme você vai trabalhando, você vai entendendo como é que funciona a dinâmica, tá? Então aqui deixa eu mudar para tab de novo, deixa eu apagar, deixa eu pegar um novo mesh aqui, um cubo, para a gente mexer de novo. Tab aqui,
Então aqui a gente viu essa divisão aqui. Então eu posso botar o looping, depois eu posso fazer um offset desse looping aí. Eu tenho aqui embaixo, eu tenho a faca, que eu posso cortar a geometria como eu desejo. Deixa eu fazer uma divisão aqui para não ficar muito confuso. Então aqui eu venho com a faca, um ponto a partir daqui, aqui e aqui. A faca tem um detalhe importante: a hora que você terminou, você dá um Enter, porque senão, se você clicar de novo, ele corta mais coisas aqui. Então, para terminar a faca, sempre dê um Enter, porque senão ela vai ficar cortando coisas a mais. E aí você fez uma divisão aqui que não existia, que aí depende do que você quer fazer a sua edição, você pode trabalhar. Então a faca funciona para você fazer novas divisões dentro da tua geometria. Então você vai usar a knife, a faca aqui. Bom, o que mais? Vamos lá. Você tem essa função que é o polybuilding, que na verdade ela funciona para retopologia. Quando nós fizermos alguma coisa na área, na parte de escultura, e depois nós vamos ter que fazer uma retopologia, então essa é a ferramenta, ela trabalha em cima de uma malha já existente. Aqui tem o spin, que não funciona direito, não sei porquê, aqui também não dá para usar. Aqui eu tenho o smooth, que é o suavizador, deixa eu fazer no polígono. Então aqui eu tenho o polígono todo, vamos selecionar tudo. Deixa eu dar um orbit aqui, pegar o outro lado. Eu peguei tudo aqui, tá? Também que tem uma divisão aqui, talvez fique confuso, mas vamos lá. O smooth é um suavizador. Você clicar para baixo, para cima, tá? Você vai arredondando a forma, fica um certo arredondamento. E se você puxar para baixo os valores negativos, ela vai ter um tamanho diferente. O smooth funciona melhor se a gente trabalhar com os vértices. Espera, deixa eu mudar aqui. Deixa eu apagar aqui que está com uma divisão a mais. Vou adicionar um mesh aqui, cubo, fazer a subdivisão. Aqui tem uma dica legal para você. Qual é? Selecionar o objeto, a gente vai lá para o Edit Mode. A gente vai trabalhar com os polígonos. Então, selecionamos todos os polígonos. E a gente quer fazer uma subdivisão. Você já viu que dá para fazer por aqui, né? O Looping Cut, ele faz o looping cortando. Mas se você clicar com o botão direito, você vai direto a algumas ferramentas. Aqui, extrusão de faces, inset. Então, você já tem algumas configurações aqui de algumas ferramentas que você já viu que existe aqui. Tem uma que é o Subdivide. Então, se você clicar aqui, ele automaticamente faz a subdivisão aqui, ó, de 1 por 1. Né? Aqui você pode dar quantidade. 2, tá? Então ele aumenta as divisões aqui, e aqui você dá a quantidade de divisões que você deseja. Eu vou deixar 1 mesmo, como padrão. Então, confirmar aqui com Enter. Então fiz aqui a subdivisão de 1, ok? Então aqui é uma forma rápida de você subdividir a geometria, tá? Você pode ir clicando aqui, dividindo, ou você pegar o botão direito e fazer a subdivisão. Eu vou pegar os vértices, aqui eu vou no comando do smooth. Então vamos pegar os vértices aqui, ó. Dar uma volta aqui. Opa. Pegar todos os vértices. E aí a gente vai aqui. Então, para cima, você tem a suavização. Tá? Você tem aqui o smooth e aqui você tem a quantidade que você quer fazer. Tá? Você faz a suavização, que é um arredondamento. Para cima e para baixo, você vai arredondar. Tá bom? Então você tem essa opção de arredondamento. A gente vai usar bastante essa ferramenta de arredondamento, tá? Uma ferramenta que a gente usa muito para facilitar a nossa dinâmica. E você tem o arredondamento e você vai ter também o... Deixa eu mudar aqui, voltar. E você vai ter aqui, se você tem o arredondamento, você também tem o Randonize. O Randonize é o seguinte: às vezes você faz uma geometria que está muito quadradona, está bem quadrada demais, incomoda. Então você quer quebrar um pouco essa rigidez. Então você usa essa ferramenta que ele vai dar uma modificada para você. Aí você ajusta aqui, ó, o amount, quanto você quer. Aqui, ó, tá vendo? E aqui você vê algumas configurações a mais, tá? Aqui faz randomizado, aleatório, ó, randoniza. Quer fazer uma pedra, alguma coisa menos rígida,
você pode vir aqui e fazer os ajustes aqui e tenha uma forma um pouquinho mais randomizada aqui. Então essa aqui é uma ferramenta também interessante de você usar, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho, tá ficando longa essa aula, mas acho que vai valer a pena para a gente entender algumas coisas. Vamos ver aqui. Aqui é o Slice. Deixa eu sair fora aqui, vamos vir para Edge. Vou pegar uma Edge aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos botão Alt, botão da esquerda, fizemos aqui. E a gente pode mover aqui, ó, tá vendo? Eu posso mudar aonde está o meu looping aqui na minha geometria, certo? Então aqui, ó, segura, Alt, botão da esquerda, e eu posso mover a divisão para onde eu quero. Então é uma forma de poder editar aqui, tá bom? Aqui, ó. Então eu posso fazer isso aqui. Então é a forma de eu mover essa divisão. Tô com a garganta seca. Tá, vamos ver mais um aqui embaixo. Então, aqui o Slice. Esse aqui é o Shrink e você pode deixar a forma mais Shrink, você pode deixar a geometria mais reduzida ou aumentada. Ele não está selecionando a parte de trás. Espera aí. Vou pegar aqui. Shift aqui. Peguei tudo. Então o Shrink, ele vai diminuir, né? Ó. Você diminui e aumenta. Shrink, você contrai e aumenta a forma também. Não é igual ao que a gente deixa arredondado, tá? Ele é diferente aqui, tá? E se eu tenho Shrink, eu tenho o Spool, que vai aumentar, diminuir. São muito semelhantes, depende se você vai fazer, se usa um, se usa o outro. E aí tem umas questões que a gente vai ver mais para frente, que é a origem, tá? Do nosso efeito. Quando a gente pegar mais os vértices, a gente vai entender melhor aqui. No próximo exercício, eu vou fazer uma mesa com vocês, já vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. E vai interferir diretamente, às vezes, em algumas ferramentas como essa aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá, rapidinho, vamos finalizar aqui, que tá longa. E aqui é o RIP, que a gente pode abrir a malha em algumas partes aí. Aqui, ó, eu soltei, tá vendo? Eu separei aqui. Então eu pego aqui, estou no Edge, então vem aqui, separo a Edge. Eu posso fazer isso também com o vértice. Posso pegar um vértice e puxar aqui, ó. Eu separo o vértice aqui. Às vezes eu preciso ir separando, aí eu tenho como fazer isso. Aqui é o RIP, tá bom? Então, RIP Region, RIP Reg, aí são as opções que a gente tem. Então assim, eu dou uma passada bem rápida, bem básica nessas ferramentas de edição aqui do modo de edição, o Edit Mode. Então são as ferramentas que a gente vai utilizar. Algumas eu não mostrei ainda, mas mais para frente, conforme nós formos trabalhando, nós vamos utilizando. Então eu peço para você dar uma xeretada um pouco a mais aqui, ter uma testada, e as outras pode ir mexendo aí para você entender como é que funciona. Então na próxima aula eu já vou mostrar para vocês a parte de criar os modelos, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e dê uma curtida. Até mais!